Êxodo 16. Vamos à leitura da palavra de Deus. Eu peço que você acompanhe comigo. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram lá no 15º dia do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Continuando com a leitura da palavra de Deus, diz no versículo 3 assim: olha, os israelitas disseram: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado, melhor dizendo, no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Nessa situação, disse o Senhor a Moisés: vou fazer chover pão do céu, e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar o meu povo. Quero ver se segue ou não as minhas ordens. Versículo de número 5. No 6º dia da semana, porém, deverão colher uma porção dobrada. Até aqui por enquanto, diga glória a Deus. Feche seus olhos, coloque em suas mãos no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos declarar que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entendermos e recebermos as palavras do Senhor, que são um alimento sólido para o espírito de cada um aqui. Meu Deus, fala conosco nesta manhã, fala com a tua igreja. Senhor, não nos deixe à deriva, não nos deixe, Senhor, sem as tuas instruções, sem as tuas orientações. Senhor Jesus, fala com cada um nesta congregação, neste tempo. Todos nós precisamos e necessitamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. E a igreja de Cristo diga amém. Amém? Muito bem. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos continuar com a leitura da palavra de Deus. Eu peço a você que nessa hora, nesse momento, você evite agora, na hora da mensagem, de levantar para ir beber água, levantar para ir no banheiro, só se de repente não for possível e você tem que ir no banheiro, ou beber uma água, tomar um remédio, enfim. Mas, fora isso, vamos focar na palavra de Deus, vamos ficar bem atentos àquilo que o Espírito Santo tem para a igreja nessa manhã abençoada e especial. Você já reparou que hoje lá fora está um dia lindo? Esse dia Deus fez para você. Amém, queridos? Para alegrar o teu coração, porque Ele sabe. E quando você olha da tua janela e vê aquele sol brilhando como está brilhando lá fora, Ele sabe que você fica feliz. Então Ele fez esse dia hoje para nos agradar. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Vamos meditar naquilo que acabamos de ler em Êxodo 16, do versículo 1 ao versículo de número 5. Amados, nós sabemos que Moisés foi escolhido por Deus para arrancar o povo dele da escravidão
do Egito. O povo de Deus vivia uma situação constrangedora. O povo de Deus vivia numa situação calamitosa. O povo de Deus não conseguia, nesta época aqui, reinar em vida ou viver na mais perfeita vitória. O povo de Deus vivia numa intensa escravidão e esse povo era humilhado, esse povo era torturado, muitas das vezes machucado, não só espiritualmente, mas como fisicamente falando. Então Deus decide arrancar o povo da escravidão do Egito, arrancar o seu povo das mãos de Faraó. E Deus escolhe a Moisés para liderar esse povo. A princípio, Moisés não quis assumir essa responsabilidade que Deus estava lhe dando. Moisés chegou até a questionar com Deus, chegou até a dizer para Deus o seguinte: olha, como é que o Senhor me escolhe? Eu não sei falar direito, o meu falar é pesado. Algumas pessoas diziam, ou dizem até hoje, segundo estudos, que Moisés tinha problema na fala, ou era gago, ou era fanho, não se sabe ao certo, mas ele não sabia se expressar direito. Então ele questiona isso com Deus, dizendo: Senhor, eu não sei falar direito, como é que o Senhor me escolhe? E daí nós tiramos uma lição, de que Deus escolhe a quem Ele quer, para que o poder dele se aperfeiçoe. Não importa se temos defeitos, se temos falhas, se não sabemos falar. O que importa é que quando Deus escolhe, Ele escolhe para manifestar o seu poder de maneira sobrenatural. Diga glória a Deus. E nós temos que nos alegrarmos pelo simples fato de sabermos que todos nós que aqui estamos somos escolhidos de Deus. Você é uma pessoa escolhida, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa mais que vencedora. Mas você, isso tudo não porque eu estou dizendo que você é, mas a Bíblia Sagrada diz que cada um aqui é mais que vencedor em Cristo. Cada um aqui é abençoado, é abençoada. Deus te escolheu para quê? Para que o poder dele opere na tua vida de maneira sobrenatural. Pastor, será? Não tenha dúvidas. Deus é Deus e Ele faz, Ele opera do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer operar, assim Ele faz. A Bíblia diz que depois que Moisés questionou a Deus, Deus chama Moisés para uma conversa e diz para ele, pergunta para ele: Moisés, quem foi que te deu forma e te deu vida? Não foi eu? E ele diz: sim, Senhor. Moisés, quem fez aí, quem criou a tua boca e os teus lábios? Não foi eu? Foi o Senhor. Então, Moisés, é você o escolhido. Permita com que eu opere na sua vida. Meu irmão, minha irmã, de hoje em diante, permita com que Deus opere na sua vida de maneira sobrenatural. Ele quer operar na tua vida, Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Agora você não pode carregar com você um complexo de inferioridade. Você não pode abrir a boca, como por exemplo, para dizer: eu não posso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo? Diga bem alto: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu disse e volto a repetir: não carregue consigo complexo de inferioridade. Aqui não existe maior nem menor, melhor ou pior. Todos nós aqui diante de Deus somos iguais. Quem recebe, diga: eu recebo essa palavra. O complexo de inferioridade tem que ser colocado de lado da nossa vida. Deus falou com Moisés, o convenceu de que ele, Deus, estava no controle de tudo, inclusive no controle da vida de Moisés. E depois, Deus
fez com que Moisés tivesse algumas experiências com ele. Eu vou citar duas. Deus diz para Moisés assim: olha, Moisés, o que você tem na mão? E ele diz assim: um cajado. Então, pega esse teu cajado e joga no chão, joga na terra. E Moisés pega o cajado e joga o cajado no chão, e o cajado se transforma numa serpente, numa cobra. Moisés fica assustado, e Deus diz para ele: agora, toma essa cobra na tua mão, não precisa ter medo. Moisés se agacha e pega a cobra, e a cobra volta a ser o cajado que ele carregava na sua mão. O que Deus estava querendo mostrar para Moisés era o seguinte: que ninguém poderia questioná-lo em nada, absolutamente nada. Deus estava mostrando ali para Moisés que ele estava com ele e que o sobrenatural estava para acontecer. Deus está com você. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Isso se você crer. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Um outro exemplo que eu quero dar acerca do poder de Deus operando na vida de Moisés é que Deus, melhor dizendo, disse para Moisés: Moisés, coloca a tua mão no teu peito. E Moisés coloca a sua mão no seu peito. E quando Deus diz: agora tira a tua mão do teu peito e olha para a tua mão, Moisés tira a mão do seu próprio peito, e quando olha para a sua mão estava branca como a neve, estava cancerosa. Moisés se assustou novamente, e Deus disse: não se assuste, coloca de volta a tua mão no teu peito. E quando ele coloca novamente, Deus diz para ele: agora tira. A mão de Moisés volta a ficar restaurada, sã, saudável. Diga glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não se assuste com o que está acontecendo, ou de repente com o que irá acontecer futuramente na sua vida. Seja lá o que for, haja o que houver, não se assuste, não se espante. Acredite piamente que Deus está contigo, e tudo que está acontecendo com você está colaborando para o teu próprio bem. Em nome de Jesus. Não tem nada dando errado para você. Às vezes nós nos deparamos com alguns obstáculos, às vezes nós nos deparamos com algumas barreiras, às vezes nós nos deparamos com alguns problemas, aí logo pensamos, automaticamente nós pensamos: está dando tudo errado. Mas não tem nada dando errado, está dando tudo certo. Coloca isso na tua mente e no teu coração. Está dando tudo certo para vocês, em nome de Jesus. Se lembra daquele homem cego de nascença? Isso está escrito lá em João 9. Jesus se aproxima dele com os seus discípulos, e os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: por que esse rapaz nasceu cego? Ele nasceu cego porque os seus pais pecaram ou ele pecou? Jesus diz: nem uma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que o poder de Deus opere na vida dele, se manifeste na vida dele de maneira sobrenatural. É esse pensamento que tem que fluir na nossa mente e no nosso coração. Não abra tua boca para dizer: Deus, por que tanta coisa está acontecendo na minha vida? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus não tem satisfação para dar para ninguém aqui. Ele é Deus. Pastor, mas então como é que eu faço? Ao invés de perguntar o porquê das coisas para Deus, pergunte para Deus para quê. Porque perguntar para quê é uma coisa, perguntar para quê, por que é uma coisa, para quê é outra totalmente diferente. Se você abre a tua boca e: mas por que isso, por que aquilo, por que disso, por que... Deus não te responde. Mas se você pergunta para ele: para quê? Aí ele diz: olha, você está passando esse problema financeiro, você está passando essa luta na família, você está passando essa luta com essa enfermidade, você está passando essa luta com essa dívida, você está nessa tribulação, você está nesse deserto.
para que o poder de Deus se manifeste na tua vida de maneira sobrenatural. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Está tudo colaborando para o teu bem. Está tudo dando certo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, uma coisa que a gente tem que aprender, para que tudo dê certo, para que a nossa vida não fique travada, para que a nossa vida não fique amarrada, para que nós não tenhamos a nossa vida atrasada em todas as áreas, ou em todos os sentidos. Pastor, o que eu tenho que aprender? Nós temos que aprender a não reclamar, a não murmurar. Eu conheço tanta gente que só vive reclamando, só vive murmurando. Eu conheço tantas pessoas que reclamam que eu não sei mais se essas pessoas elas vivem para reclamar ou se reclamam para viver, porque é só reclamação, é só murmuração. Abre a boca e estão sempre insatisfeitas, abre a boca, estão sempre murmurando, insatisfeitas com A, B, C ou D. Não reclame, não murmure. Reclamar é atraso de vida. Reclamar e murmurar atrasa a vida de qualquer ser humano. E sabe, quem deseja ver a igreja de Cristo reclamando é o diabo. O diabo, ele, quando vê um crente reclamando, ele bate palma. Ele se enche, porque essa é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Em tudo dai graças. A vontade do diabo é que você reclame. A vontade de Deus é que você dê graças em todas as coisas. Então, nós entendemos que quando a gente reclama muito, murmura muito, a gente está fazendo a vontade do diabo. A gente está fazendo o que ele quer. Você conhece a história de Jó, não conhece? O que o diabo queria? Que Jó reclamasse. Ele queria que Jó abrisse a boca para murmurar. Ele se infiltrou no meio dos filhos de Deus e disse para Deus, olha, Satanás disse para Deus, Jó, ele te exalta, ele te glorifica, ele te serve, porque você dá tudo para ele. Deus disse, Satanás, você pode roubar tudo que é dele, só não toca nele, só poupa a vida dele, porque essa vida me pertence. Mas você quer o quê? Tirar o gado, o ouro, a prata, as propriedades, os empregados que ele tem? Fica à vontade. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, inclusive os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Perdeu tudo. Ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Depois que Deus permitiu com que Satanás entrasse na vida dele, ele se tornou o miserável dos miseráveis. Perde tudo. E a dor maior que ele sente é quando perde os filhos. Então o que acontece? Satanás nesse momento devia estar vibrando e pensando, agora ele vai reclamar, agora ele vai murmurar. Depois de receber várias más notícias, Jó coloca o rosto na terra, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, e quando ele se levanta novamente e olha para os céus, Satanás pensou, agora ele vai dizer que Deus é esse, que porcaria de vida, e vai reclamar. E Satanás pensava, agora ele vai me exaltar. Porém Jó fez totalmente o contrário. Jó abriu a boca e disse, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa hora Satanás cai por terra. Nessa hora Satanás é envergonhado. Amém, queridos? Você está ouvindo aqui que tudo está colaborando para o teu bem, que tudo está dando certo para você, que Deus está contigo. É isso que você está ouvindo. O Evangelho, as boas novas, a boa palavra, a boa notícia que você ouve nessa hora é que Deus está contigo e que está dando tudo certo. Então, se de repente, daqui por diante, você se deparar com um obstáculo, com um empecilho, uma barreira,
um problema que de repente vai surgir do nada, lembre-se do que você está ouvindo aqui nessa hora, que tudo está dando certo, está tudo colaborando, Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da sua vida. Você é uma pessoa escolhida dele para dar muitos e sabe por quê? Tem muita gente que implica com você. Sabe por quê que tem muita gente que fala mal de você? Sabe por quê que tem muita gente que vive te caluniando? Sabe por que tem muita gente que te julga? Sabe por que tem muita gente que quando olha para você e diz assim, ali, aquele ali é metido, aquela ali é metida? Sabe por quê? Porque você é uma árvore que dá fruto. Aleluia. Você já viu alguém catucar uma árvore podre? Você já viu alguém tacar pedra numa árvore que não tem fruto? Não, só catucam a árvore que dá fruto. E você é uma árvore que dá fruto. E além de ser uma árvore que dá fruto, a luz de Deus brilha no seu rosto, na sua face. Quando as pessoas olham para você, elas ficam incomodadas, porque quando olham para você, não vê você, vê Deus agindo na sua vida. Aleluia! Aleluia! Então nós temos que aprender a não reclamar, nem murmurar. Você já reparou nesse povo que foi libertado da escravidão? O povo para reclamar, o povo para murmurar. Uma vez me perguntaram, pastor, se eu chegar no céu, o senhor vai logo dar um abraço em Jesus? Eu disse, olha, eu acho que Jesus vai me perdoar, mas porque Ele perdoa quando há sinceridade no coração. Graças a Deus, aleluia. E eu disse, olha, eu acho que eu não vou dar um abraço logo em Jesus, não. Eu vou procurar Moisés para dar um abraço nele e fazer algumas perguntas para ele. Primeiro eu vou dar um abraço em Moisés e vou dizer, rapaz, como é que você conseguiu aturar aquele povo malcriado, aquele povo desobediente? E vou parabenizá-lo, porque ele foi com aquele povo até o fim. Um povo que reclamava, um povo que murmurava. Nós estamos lendo aqui, e o povo estava querendo voltar para o Egito. O povo estava querendo voltar para a escravidão, porque estavam caminhando pelo deserto e começaram a mostrar insatisfação. Você quer ver uma coisa? Quando você está na fila do supermercado, quando você está na fila da casa lotérica para pagar uma conta, como é que você já viu que nesses lugares só tem gente que reclama? Só tem gente que murmura? E se você não vigiar, você entra nessa onda. Você está lá na fila da lotérica, e aí daqui a pouco começa um, e esse que começa a reclamar diz assim, como é que pode? Não é possível, só 2 caixas funcionando. Não é assim? Pronto, aquilo ali é uma fagulha, aquilo ali é uma centelha para o negócio pegar fogo. E aí você vai ver, o de trás começa, mas é mesmo, é um absurdo isso. Aí o da frente concorda, e daqui a pouco está chegando em você, e se tu não vigiar, tu entra nessa onda e começa a reclamar, começa a murmurar. A gente não tem que reclamar de nada. Você já fez sinal para um ônibus e ele passou direto? Na maioria das pessoas, quando acontece isso, reclama, murmura. A gente tem que entender o seguinte, a gente não pegou aquela condução, porque não era para a gente entrar ali. Deus sabe de tudo. De repente, no meio do caminho, um assalto, um acidente, e você ali dentro. Não, Deus fez questão que o motorista passasse direto, porque sabia que você ia estar lá dentro, e Ele te deu um grande livramento. A gente tem que pensar sim, de maneira positiva, não é abrir a boca para reclamar e deixar com que a nossa mente seja tomada de um negativismo. Não, nós temos que ser pessoas positivas, sermos pessoas otimistas. O nosso coração tem que estar cheio de positividade, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Diga glória a Deus. Do teu coração tem que estar cheio de boas palavras. Davi, ele fala em um dos seus salmos isso. Meu coração transborda de boas palavras. O coração da gente tem que estar cheio de positividade, otimismo. Você não pode ser uma pessoa para baixo, pessimista. Você tem que ser uma pessoa para cima. Afinal de contas, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não cremos num Deus que está ensanguentado numa cruz
todo estraçalhado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Nós não cremos num Jesus feito de ouro, prata, metal ou lata. Nós não cremos num Jesus que está pintado na tela de um quadro. Não, nós cremos num Jesus que morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e hoje ele vive. O nosso Jesus não está morto. Como, por exemplo, ele está aqui nos assistindo nessa congregação e recebendo todo o louvor e toda a glória que nós rendemos a ele. Diga amém, dá um aplauso forte para o Senhor, glorifica e exalta o nome dele. Aleluia. O povo chega para Moisés e diz assim: a gente está com fome, a gente vai morrer de fome. Outros dizem assim: olha, isso é um absurdo, como é que pode? Tirou a gente da escravidão para colocar a gente nesse deserto. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo menos a gente tinha o que comer. Pelo menos a gente tinha ali uma cebola, um alho, uma carnezinha meio que estragada, guardada. Veja, o escravo pensa pequeno, o livre pensa grande. Diga glória a Deus. Eu conheço pessoas que estão escravizadas até hoje, pela religião, são escravas de homens, são escravas de pastores corruptos de entendimento. A mente, ela é pequena, ela não consegue pensar de maneira grande, de maneira gigantesca. Os olhos não estão focados no alto, os olhos estão sempre direcionados para baixo, para o chão. Uma coisa eu digo para vocês: sempre ande de cabeça erguida, nunca ande de cabeça curvada. E quando você levantar a tua cabeça, foque os teus olhos nos céus, no alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Diga glória a Deus, diga eu recebo essa palavra. E o povo aqui reclamando, dizendo: olha, a gente não aguenta mais, estamos com fome, vamos morrer de fome. E aí Moisés fala com Deus, e Deus diz para Moisés: olha, vou mandar pão do céu. Alguém aqui já viu cair pão do céu? Ninguém. Então eu entendo que o que aconteceu naquela época aqui foi o sobrenatural. Aleluia. Cair pão do céu, eu vou fazer chover pão. Aleluia. E Deus diz para Moisés: avisa para essa gente aí, catar o pão que vai cair do céu. E eles vão comer desse pão. Mas o interessante é que Deus diz assim: vou provar o meu povo. Quero ver se segue ou não as minhas ordens. Receba, meu irmão. Eu não falo aqui por mim, mas o Espírito Santo fala comigo e fala com vocês nessa hora. Você está ouvindo uma boa palavra. E Deus, assim como Ele provou o seu povo naquela época, irá nos provar também. Essa palavra que você está ouvindo, ela não pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Se prepara, porque ainda hoje você vai ser provado. Meu Deus. E eu espero que todos sejam aprovados, pós aprovação de Deus. Amém, queridos? Fica atento, vigia, não cochile. Guarda essa palavra no seu coração. Vão chegar na tua direção e vão fazer de tudo para você sair do Espírito. Já reparou que é assim com a gente? A gente está quietinho no nosso canto, aí daqui a pouco vem um para dar uma catucada na gente, para tentar tirar a gente do Espírito, para tentar tirar a gente do sério. Mas ninguém vai te tirar do Espírito. Sabe por quê? Porque a palavra que está sendo semeada no teu coração, eu acredito, começa a criar raiz dentro de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado assim: olha, vigia. Você tem que vigiar. Agora, eu quero que você pule lá para o versículo 11. Versículo 11. Capítulo 16, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga a eles: ao entardecer, vocês vão comer carne e de manhã se fartarão de pão.
assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Diga glória a Deus. Além de Deus mandar pão, mandou também carne. Era para esse povo aqui dar glória a Deus. Era para esse povo aqui glorificar a Deus de maneira intensa. Era para esse povo aqui dizer, todos, numa só voz, em alta voz, que o Senhor, o Todo-Poderoso, realmente era o Deus da vida deles, estava com eles o tempo todo. Deus supriu a necessidade. Ninguém morreu de fome no deserto. As nossas necessidades, as suas necessidades serão supridas. De repente você está aqui hoje ouvindo essa palavra, essa mensagem, ou entrou por aquelas portas pensando, meu Deus, eu tenho um problema para resolver essa semana, eu não sei como é que vai ser. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não tenha medo, porque eu estou contigo, vou suprir as tuas necessidades, vou dar ordem aos meus anjos, eles vão ministrar poderosamente em teu favor, e no final de tudo, tudo vai dar certo, porque eu sou o teu Deus. Diga glória. Você pode dar mais um aplauso forte para Jesus? Deus está contigo, meu irmão. Deus supriu a necessidade daquele povo que murmurava, que reclamava. E aí esse povo parou de reclamar? Parou de murmurar? Continua murmurando. Não parece? Essa palavra aqui não parece com os dias atuais? A pessoa vem para o templo, ela vem para ouvir uma palavra, ela ouve a palavra, ela dá glória a Deus, ela diz aleluia, mas quando sai por aquelas portas, começa a reclamar, começa a murmurar, e aí a vida fica travada, as bênçãos ficam retidas. Entenda isso, pelo amor de Deus. Para de reclamar. Aproveita aí, olha, e diz para a pessoa que está do seu lado, principalmente se você tiver com alguém da família, diga para essa pessoa assim, pare de reclamar. Para de reclamar, para de murmurar. Você tem uma bênção para receber, minha bênção não sai, porque está reclamando, está murmurando, está tudo travado. Será que você ainda não parou para pensar nisso? Se você estiver recebendo essa palavra, pode ter certeza, essa semana vai ser uma semana de grandes conquistas e grandes realizações para a vida de vocês, em nome de Jesus. Muita coisa boa vai acontecer. O povo tem que ter temor no coração a Deus, temor e tremor. Não vou murmurar. A gente cantou agora aqui, não foi? Não vou murmurar, não vou reclamar. Ao invés de reclamar, vai clamar. Diz isso para o irmão, olha, ao invés de reclamar, vai clamar. Não reclama, clama. Para com esse negócio de ficar reclamando. Eu tenho a certeza, irmãos, e essa mensagem eu preguei na quarta-feira, e hoje não está sendo uma mensagem repetitiva. Eu tenho a certeza que Deus quis, foi da vontade de Deus que eu pregasse isso para vocês hoje, para que a igreja toda tivesse a consciência de que nós não devemos murmurar, nem reclamar em hipótese alguma. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo continuou reclamando, o povo continuou murmurando. Você pode ler comigo agora o capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Vamos lá? Capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso, o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. Dá uma paradinha aqui. É um povo que não aprende, né? É igual o povo de hoje, não aprende. Deus supriu, deu pão e deu carne de brinde. Fizeram lá um sanduíche de carne assada. Que maravilha. Pão com carne. Deus matou a fome de todo mundo.
Aí agora foram para um lugar onde não tinha água. Ao invés do povo dizer, Deus proverá, não, o povo reclamou. Foi se queixar com Moisés, foi exigir de Moisés água para beber. Meu irmão, a gente não tem que carregar esse espírito conosco. Nós temos que sermos gratos a Deus sempre, sempre. Está me vindo aqui a memória, a mente? Se lembra aquela passagem onde Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Todos aqui conhecem essa passagem. Como é que aconteceu esse fato? Jesus estava no deserto, havia uma multidão, era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ali devia ter mais ou menos por baixo, umas 20.000 pessoas. Pastor, você não está exagerando? Não. A Bíblia diz quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquela época se fazia filho, que era maravilha. Então devia ter uma criançada lá terrível. E mais, o homem podia ter mais de uma mulher. Olha quanta gente. A multidão estava ali para ouvir a Jesus. O lugar era deserto. Já estava ficando tarde. E aí um discípulo de Jesus, chamado Filipe, se não me engano, ele chega para Jesus e fala assim, olha, posso dar uma sugestão, Senhor? Ele fala, Filipe, é melhor o Senhor mandar essa gente embora, porque já está ficando tarde, o lugar é deserto, não vai dar, a gente não tem condições de alimentar essa gente toda. No meio do caminho, eles vão passando aí por uma vendinha, e vão comprando alguma coisa para comer e beber. Jesus falou assim, surpreendeu Filipe dizendo assim, Filipe, não vou mandar ninguém embora não, vocês mesmos vão dar de comer essa multidão. Filipe se espantou, mas como? Como é que a gente vai fazer isso, Senhor? A gente não tem tanto dinheiro para comprar pão, e o lugar é deserto, não tem nada aqui para vender um pãozinho, um biscoito, uma água, não tem nada. Aí teve um outro discípulo chamado André, que estava ouvindo a conversa de Jesus com Filipe. Aliás, eu abro um parênteses, porque tem gente assim, né? Que adora ficar ouvindo a conversa dos outros. É ou não é? Para com isso, porque isso é feio, irmão. Eu disse aqui no início, se você for exortado, for confrontado com a palavra, não fica triste não. Alegre-se, porque Deus corrige aquele que ama. Glória a Deus. Tem gente que gosta de ficar ouvindo a conversa dos outros, né? Às vezes você está conversando com a pessoa ela está assim, ó. Mas o ouvido está ali, ligado no que você está falando, no que você está conversando. Aí tinha esse discípulo André, estava ligado, e aí foi se aproximando, chegou para Jesus e disse, eu estou ouvindo a conversa de vocês. Não teve nem vergonha de dizer que estava ouvindo, né? Estou ouvindo aqui a conversa de vocês. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes que um rapaz doou. Acabou de doar aqui um rapaz aqui. 5 pães e 2 peixes. Aí olha o que esse outro discípulo chamado André diz para Jesus. Mas o que são 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? Sabe o que ele fez? Ele desprezou, ele não valorizou aquilo que ele tinha. Jesus diz, então passa para cá, me dá os 5 pães e os 2 peixes. O rapaz não doou? Me dá aqui. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Valoriza aquilo que você tem. Valoriza aquilo que você possui. Não despreza. Olha, e não reclame, porque isso não deixou de ser uma reclamação. Os discípulos dizendo, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes. Isso aqui não é nada. Tem gente que recebe o seu salário e abre a boca para dizer assim, vou lá receber a merreca. É por isso que está endividado. É por isso que o dinheiro não rende. Porque você está confessando que é uma merreca, que não dá para nada. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Porque nas nossas palavras há poder. Se você diz que o teu salário é uma merreca, é uma porcaria, vai continuar sendo. Mas se você pegar o teu salário, a partir de hoje, ou todo o dinheiro que vier às suas mãos, e você disser, graças a Deus,
Meu irmão, minha irmã, o dinheiro vai render de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Porque Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele apresentou o céu, e ele não disse, ó Pai, aqui está esta porcaria. Não, ele disse, Senhor, Pai, graças eu te dou, pelos pães e pelos peixes que eu tenho aqui nas minhas mãos. Aí ele, depois dessa oração de gratidão, de agradecimento, ele coloca um discípulo do lado do outro, cada um com um cestinho na mão. Aí ele pega um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe e vai colocando em cada cesta que cada discípulo estava segurando na sua mão. Aí Jesus diz, olha, agora vocês vão colocar a mão no cesto e vai distribuir pão e peixe para essa multidão. A Bíblia não diz, mas eu acredito, pela fé, pelo Espírito. A Bíblia não diz, mas eu acredito que em off, Jesus deve ter dito para os discípulos, olha, mete a mão no cesto, distribui pão e peixe, só não olha para o cesto, porque se olhar para o cesto, vai desanimar. É o que Deus está querendo falar comigo e com vocês nessa manhã. Deus está dizendo para a igreja dele o seguinte, olha, levanta a cabeça, vai em frente, não olha para as circunstâncias, não olha para o teu problema, não olha para a tua dificuldade, porque se olhar, vai desanimar. O que os discípulos fizeram? Colocaram a mão no cesto e foram distribuindo pão e peixe para aquela multidão. A Bíblia diz que todo mundo comeu de ficar cheio, de ficar farto. E aí eu sempre brinco quando eu prego sobre isso, e eu sempre digo, aqueles irmãos naquela época que comeram de pão e peixe deviam ter comido bastante mesmo. Sabe por quê? Porque raça para comer é crente. É verdade ou não é? Come demais. Não bebe, mas come muito. Então comeram de se fartar. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos de pães. Com o nosso Deus é assim. Ele faz acontecer o sobrenatural. Ele mostra para a gente que Ele está conosco o tempo todo. Então você não tem que sair daqui hoje preocupada com o que você vai resolver durante essa semana. Você vai sair daqui hoje cantando o hino da vitória e declarando que aquilo que você tem para resolver pela fé já foi resolvido em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um grito de glória a Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Aí volta aqui para o texto, versículo 3. O pessoal estava exigindo água para beber, mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés. Aí olha o que eles disseram: por que você nos tirou do Egito? Para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. Ô Moisés, olha Moisés falando com Deus: o que eu farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Moisés falando com Deus: Senhor, você está vendo aí a situação? Olha aí, esse povo reclama, esse povo murmura, daqui a pouco eles vão me matar aqui. Aí o Senhor respondeu para Moisés, versículo 5: vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Versículo 6: eu estarei à sua espera sobre a rocha do Monte Horebe. Deus diz para Moisés: bata com a vara na rocha, e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Olha aqui, irmãos, por diversas vezes eu já ouvi pastores, bispos, já ouvi obreiros abrir a boca para dizer, e até membros abrindo a boca para dizer: oh, Deus é ou não é?
Que história é essa de Deus é ou não é? Deus é. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é soberano. Deus é onipresente. Deus é tudo em todos. Sem Deus, estava todo mundo aqui lascado. Quem crê nisso, diga amém. O povo reclamava e depois abria a boca para dizer: o senhor está com a gente ou não está? É que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Porque se Deus não fosse misericordioso, já tinha detonado aquela gente toda. É verdade ou não é? E detonava com um sopro. Acabou. Todo mundo para o espaço. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não levou em conta as reclamações, as murmurações, nem os questionamentos que aquele povo fazia a Deus. Todo mundo bebeu água. Ninguém morreu de sede. Todo mundo bebeu da água que brotou da rocha. Mais um sobrenatural Deus fez acontecer. Eu pergunto para você, o que é mais fácil? Sair água da rocha ou os teus problemas serem resolvidos? Responde aí. O que é mais fácil? Sair água da rocha ou os teus problemas serem resolvidos? Não, mais uma vez. Sabe o que aconteceu agora? O Espírito Santo fez com que você exercitasse a fé. Foi feita uma pergunta: o que é mais fácil? Tirar a água da rocha ou os seus problemas serem resolvidos? E você respondeu o quê? Os meus problemas serem resolvidos. Então vai ser conforme a tua fé, em nome de Jesus. Enquanto você está congregando aqui, os anjos já estão ministrando em teu favor e mudando a história da tua vida, em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra? Perceba que a palavra de Deus faz com que você seja impulsionado pela fé. E essa fé que há em você não é uma simples fé, é a fé que Deus colocou dentro de vocês. A fé de Deus está dentro de você. E a fé que Deus colocou dentro da gente é enorme. Porque a gente crê pela fé que Deus está vivo, que Jesus vive. Cremos ou não cremos? Mas nunca vimos a Jesus com os nossos olhos. Bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O povo não morreu de fome. O povo não morreu de sede. Caminharam um bom tempo no deserto, sim. Pastor, mas não tinha um atalho? Não dava para cortar caminho? Dava. Então por que Deus permitiu com que o povo rodeasse durante anos o deserto? Por que Deus não mostrou logo o atalho? Meu Deus. Tem gente que é apressada, né? Procura logo o atalho. Não quer andar no deserto, quer o atalho, quer ver o atalho. Cadê? Vamos cortar. Quando a gente está no trânsito, a gente procura logo um atalho, é ou não é? Procura logo cortar um caminho, não é isso? Ainda mais quando a gente tem hora, a gente vai ficando nervoso no carro. Meu Deus, peraí, deixa eu pensar, para onde eu vou? Aí a gente sai daquele caminho e vai para um outro, e corta dali, e não temos paciência para esperar. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. Mas o povo rodeou e agora está questionando porque está rodeando o deserto. O povo não está aguentando mais. Mas tinha um atalho, pastor. Por que Deus não levou o povo pelo atalho? Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava saindo da escravidão. Escravo não sabe lutar. Escravo não sabe guerrear. Escravo não tem experiência em guerra, em batalha. Então, se eles fossem pelo atalho, se eles fossem cortar caminho, eles iam se deparar com gigantes.
eles iam se deparar com homens que estavam acostumados a guerrear. E Deus guardando o povo dele, não pelo atalho não. E se fossem pelo atalho, todos morreriam. E não ia adiantar nada Moisés ter resgatado o povo da escravidão do Egito. Deus sabe o que faz. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meu irmão, minha irmã. Tenha paciência. Para que tanta pressa? Pessoas que abrem a boca para dizer a minha bênção está demorando. Não está demorando nada. Está a caminho. Tenha paciência. Há pessoas que têm o desejo de querer tudo para ontem. Calma. Papai e mamãe, quando tiveram relações sexuais, tiveram relações num dia e você nasceu no outro? Hã? Foi assim? Não. Você esperou ainda quantos meses? Hã? Tem uns apressadinhos que saem com 7. É verdade ou não é? Mas a vida é feita assim, de paciência, tem que ter paciência, calma. Para que tanta pressa? As coisas vão se encaixar. Tudo acontece no tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo certo. Amém, queridos? A gente tem que colocar uma coisa definitivamente na nossa mente. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade de quem? Deus. Você sabe disso? Eu vejo às vezes pessoas orando da seguinte maneira: Senhor, eu quero agora, tem que ser agora, porque o Senhor me dê agora, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia. Se eu fosse Deus, eu dizia, então come a Bíblia agora, infeliz. Eu só vou fazer quando eu quiser. Amém, queridos? Tudo é no tempo de Deus, é conforme Deus quer. Qual foi a oração que Jesus ensinou para a gente? A oração do Pai Nosso. Como é que é? Vamos lá juntos? Pai nosso, santificado, venha a nós o teu reino, e seja feito o quê? Opa! Não é seja feita a minha vontade, é seja feita a sua vontade. Agora, assim na terra. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Nesse texto? Nesse texto de oração, ele está querendo dizer o seguinte: ó, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. Meu Deus. No céu todo mundo faz a vontade dele. O problema é aqui na terra. Sabe por quê? No céu só espírito. Aqui na terra, espírito num corpo de carne, e essa carne atrapalha. Meu Deus. Hã? Essa carne atrapalha. Essa carne tem os seus desejos. Tudo que a gente tem aqui nessa carne não presta. Por isso Paulo diz: anda em espírito, para não satisfazer a vontade da carne. A carne quer luxo. A carne, ela tem várias obras. A carne, ela, esse corpo de carne que você tem, você acha que ele é perfeitinho? Não. Cheio de falha, cheio de erro, cheio de transgressão. Quando nós pecamos, não é o espírito que está dentro desta carne que peca, mas é a carne que peca, prevalece sobre o espírito, e a gente tem que vigiar para que a carne não prevaleça contra o espírito que está dentro desta carne provisoriamente. Aleluia, Deus. Porque senão o espírito adoece, a alma adoece, os sentimentos se tornam os mais horrorosos que alguém aqui possa imaginar. Ande em espírito, para não satisfazer a vontade da carne. Glória, glória, glória a Deus. E se você andar em espírito, vai prevalecer a oração que Jesus fez e nos ensinou. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Glória a Deus. Você, há pessoas aqui que não têm orado. Pastor, quem é que falou para o senhor? Ninguém me falou. Deus está falando com você. E está dizendo, ó, trata de orar.
trata de voltar a falar comigo. Tem pessoas aqui no nosso meio que não estão orando. Dormem de qualquer jeito e acordam de qualquer jeito. E Deus está falando com você. Volta a orar. Quero ouvir a tua voz. Volta a ter comunhão comigo. Eu quero que você tenha comunhão comigo. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Faça a vontade de Deus. Não faça a vontade da tua carne. Que tem que prevalecer é o Espírito e não a carne. Receba essa palavra porque é verdadeira e está vindo de Deus para o nosso coração. Já reparou que a pessoa ela senta para ver um filme de 3 horas de duração, mas não consegue orar 5 minutos? Não consegue abrir a boca 5 minutos para falar com Deus. Futebol, então, ela vê até... Já viu gente vendo futebol? E fica ali ligada. Se essa gente que fica ligada no futebol ficasse pelo menos a metade ligado com Deus, já era o suficiente. Que o teu espírito prevaleça. Que você faça a vontade de Deus. E quando a gente procura fazer a vontade dele, em primeiro lugar, as nossas necessidades são supridas. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Até aqui falou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. De hoje em diante a tua vida está abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso fazer uma oração por você? Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Depois da oração, salva a mensagem, pastor. Glória a Deus. Coloque as suas mãos no seu coração. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Canta comigo. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Só a igreja, eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. Vocês, vamos lá. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a tua presença. Em Deus eu confiarei. Mais uma vez. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou reclamar, vou erguer a minha
minha voz, vou erguer a minha voz e adorar vocês. Eu confiarei. Bem forte para ele. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Aleluia. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a tua presença. Em Deus eu confiarei. Levante as suas mãos agora. Senhor Jesus, aqui nós estamos reverenciando ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Ouvimos a tua voz, a voz do Espírito. Ouvimos, Senhor, as tuas instruções. Os nossos olhos estão iluminados, a nossa mente está ainda mais aberta. Senhor, muito obrigado por falar com cada um de nós que aqui estamos nesse tempo. Senhor, a tua palavra diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se o teu povo que aqui está hoje der ouvidos ao que foi dito nessa reunião, então eu tenho a certeza que eles irão comer do melhor, irão desfrutar do melhor, irão ter o melhor nessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toma cada um aqui nos teus braços, traga ânimo ao coração dos teus filhos e filhas, renova as forças de todos. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que essa pessoa tem para resolver essa semana, pela fé já está resolvido, para a glória de Deus. A pensão vai sair, a aposentadoria vai sair, o dinheiro que está preso vai sair, em nome de Jesus. O problema vai ser resolvido, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, meu irmão, minha irmã, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, confia, tenha certeza que quem falou aqui não foi o homem, quem falou foi o Espírito Santo ao nosso coração. Não blasfema contra o Espírito Santo, glorifica Ele, exalta Ele, porque a tua vitória já está garantida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, minha irmã, da tua bênção, e essa bênção que Deus te entrega hoje, o diabo não pode roubar, ninguém pode tomar. Deus está colocando nas tuas mãos hoje uma vitória extraordinária. Não será uma simples vitória, mas será uma vitória extraordinária, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Vigia e não reclama, não reclama, não murmura, não murmura. Se tiver um feijão com arroz para comer, coma. Não reclame, não reclame porque não tem carne, porque não tem frango. Não reclame porque você só tem o feijão com arroz para comer. Não reclama não, dá graças, aleluia. Oh, glorifica e exalta o nome dele. Não reclama do dinheiro que vem em suas mãos, não murmura, não. Deus está fazendo algo maravilhoso, extraordinário na vida de vocês. O Espírito Santo está falando aqui, queridos, aleluia, ao coração de todos. Deus te toma agora nos braços dele, te conforta, te faz um carinho, e ele diz para você: eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto a tua luta, mas ele diz para a gente: meu filho, minha filha, eu estou aqui, está dando tudo certo, está dando tudo certo. Olha, recebe aí, meu irmão, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E a boa notícia que o Senhor nos traz
é que a noite está se findando e que o amanhecer está chegando. As bênçãos que Ele separou para a gente serão derramadas essa semana, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. E se você recebe, diga amém, diga glória a Deus, dá um aplauso forte para Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado assim: olha, só confiar em Deus agora. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Só confiar em Deus. Glória a Deus. Davi diz lá no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Só confiar em Deus. Os irmãos que estavam aqui no Facebook comigo, que Deus abençoe a todos. Marco, o Antônio, quem mais? A Juliana, o irmão Francisco, a Conceição. Olha, tanta gente, se esse povo viesse para a igreja, estava lotado isso aqui, não ia ter cadeira. Deus abençoe vocês que estão aí no Facebook. Deus abençoe a todos.